Giramaraca. Para esse giramaraca, a gente vai trazer uma reflexão sobre a empatia. Trazendo essa reflexão a partir da capacidade em que traz esse nome da gente se colocar no lugar do outro, capacidade de compreender os sentimentos do outro, os desejos, os ideais, vontades, crenças e valores. Um exercício de observação, uma escuta bem sensível e uma relação de muito respeito. Pois a gente vai passar a entender o outro a partir de nós, a partir da nossa visão. É perceber o outro do lugar do outro e não do meu lugar. Que desafio! É um desafio. Pois a gente nunca vai ser o outro. As experiências que cada um de nós traz do que a gente vive, por mais que sejam parecidas, somente cada um de nós sabemos a emoção que foi ao viver, os sentimentos que foram sentidos, os registros que a gente teve com aquele acontecimento, com aquela vivência. Então é um desafio, mas que a gente tem caminhos que a gente possa viver em busca dessa unicidade, desse olhar amoroso com o outro. E aí a gente tem os ensinamentos que nos traz da consciência Gaia, a consciência crística manifestada e aí que Sananda traz belamente, em que nos traz uma percepção da gente poder perceber o outro em uma relação harmoniosa e nessa harmonia de uma maneira evoluída de um ser humano, buscando o maior impacto que a gente tem nessas relações. Assim, é de uma busca da empatia em que a gente busca impactar positivamente a vida do outro. O que é que a gente faz? Como é que a gente se relaciona e como a gente impacta a vida do outro? E aí, nesses ensinamentos, junto com os ensinamentos ancestrais, indígenas do nosso povo, é não ser o outro, mas é ao mesmo tempo juntar com o sentimento empático a maneira de agir consciente com o outro, para o outro, mas no fluido da vida, a partir do respeito, da compaixão e do amor. Assim é a nossa vontade, mas é a partir também das nossas verdades. E aí uma vontade nossa em a gente atuar, agir, sentir e ser na interação de guardiões com o meio ambiente, nessa compreensão de como é a natureza. Então é a partir de um lugar em que se estabelece esses modelos e trocas, em que são modelos e trocas onde se perpassa uma busca de exercer a vida, mas exercer a vida de uma maneira equilibrada, de trocas equilibradas. E aí não são trocas monetárias, são trocas de riqueza da nossa essência. E daí a gente faz isso com todos os seres. E nesse contexto de viver essa pactuação da vida, a gente preserva biomas, a gente mantém um processo da biodiversidade no sentido dos ecossistemas, da natureza criativa de Deus Pai, Mãe, Vida. Então, como é que está o nosso sistema? A gente pactuar com o outro no sentido de uma empatia, vamos dizer, uma empatia criativa. É na compreensão que a gente não é o outro, mas a gente pode entender o outro. A gente pode se alinhar e realinhar, não julgar e assim buscar um caminho de compreensão, as posições do que esse outro se articula, vive, exerce. Então daí a gente compreende que cada um age de acordo com a sua visão de mundo, de acordo com as suas atitudes, mas esse se relacionar, a gente precisa compreender de acordo também do que a gente acredita e do que o outro acredita. É a gente poder pegar um elo afetuoso e buscar relações sem as dependências emocionais, umas relações curativas em que a gente potencializa o bem da gente e o bem do outro. É um exercício de observar e agir para o outro, mas no alicerce desse amor incondicional, sem julgamentos, exercendo alto amor. Mesmo assim, a gente buscando os limites, mas que a gente faz toda essa conjuntura no alinhamento com as leis da natureza, com as leis universais. E daí a gente compreende como é importante a gente ter empatia,
porque pelas próprias leis, o que a gente emana é o que a gente vai estar atraindo de volta. Assim, o maior beneficiado no cultivo das boas relações somos nós mesmos. Então, vamos buscar o sentido de exercer uma empatia, exercer esse momento. E aí a gente busca dentro de uma frequência elevada, a gente poder ter uma alta frequência, uma vibração em que acalma o nosso coração e que a gente possa olhar o outro de maneira expandida, de maneira integrativa e de maneira afetuosa. Gira a maraca e seja empático, seja empática.